dúvida do aluno é o seguinte, o cálculo da área de um retângulo. A área é sempre a base vezes a altura. Representada a altura pela letra H e a base pela letra B. Então, base vezes altura. Neste caso, eu tenho uma base de 5 metros e uma altura de 3 metros. Então, a área será 5 metros, que é a base, multiplicado por 3 metros. O que o aluno esquece é que da unidade. Neste caso, eu tenho 15 como valor numérico, 15. A unidade é metro vezes metro. E aí vai ficar metro ao quadrado. Equação de segundo grau. Tá? Então, porque a base que é uma medida e a altura outra medida. Então, 15 metros quadrados é o valor da área deste retângulo. O cálculo da área deste retângulo, no caso aqui AB é a base e BD é a altura, então teremos a área, que é toda essa região aqui, ó, toda essa região, ok? Então, teremos a área igual a 12 centímetros multiplicado por 10 centímetros. Teremos uma área de 120, que é 12 vezes 10, e centímetros vezes centímetros, teremos centímetros ao quadrado. Então, a área, 120 centímetros quadrados. Mais um exemplo aqui, eu tenho um retângulo de 6,25 de base e 4 de altura. Aqui não está apresentando as unidades, né? Mas o caso é metros, né? Então vai ficar 25 metros quadrados. Então, uma área de 25 metros quadrados pode ser 4 por 65, ou pode ser 5 de base e 5 de altura, que é um quadrado, também 25 metros quadrados. Então, aqui é uma expressão para que o aluno se dê conta do que significa 25 metros quadrados. Não é só 5 vezes 5. São dois valores que, multiplicado entre si, vai me dar 25. Outro exemplo a ser trabalhado é supondo aqui um quadrado dentro de um retângulo. Vamos imaginar um quadrado 2 por 2, tá? Vamos imaginar aqui, tá? Então, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, sendo 2. Ele é um quadrado. A altura sendo 3. E a base sendo 5. Tá? Vamos supor que a gente queira saber a área, aqui, ó, esta área fora do quadrado. Tá? Primeiro, calcular a área total. Calcular a área total. Segundo, calcular a área do quadrado. Ok? E terceiro, descontar, né? Vou botar aqui área C, né? Vamos supor, área C. Então, a área C seria a área total menos a área do quadrado. Nesse nosso exemplo, a área total 5 vezes 3 seria 15, dependendo da unidade, né? Se é centímetro, se é metro, né? Centímetro quadrado, metro quadrado.
e a área do quadrado sendo 2 vezes 2, porque é um quadrado, igual a 4. Então, com esses valores aqui, a gente acha a área C, né? A área C. Nesse nosso exemplo, C seria 11, dependendo da unidade que é trabalhada. Se é metro, então teríamos metro quadrado. Se é centímetro, teremos centímetro quadrado. Outra dúvida dos alunos é o seguinte: o que é uma expressão algébrica? Tá? Uma expressão algébrica é quando tem números e letras. Nesse caso aqui, eu tenho uma expressão que z corresponde a 4x² menos y, negativo, né? Então, z igual a menos 4, um número ao quadrado vezes outro número. Mas quem é o número ao quadrado? É o x. E ele está dizendo que o x vale 2. Então, no lugar do x, eu coloco o valor 2. E no lugar do y, que é aqui, nesse ponto, ele vale menos 3. Ó. Y menos 3. Então, vou substituir o y por menos 3. E a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, então fica menos 4 multiplicado por 4 e multiplicado por menos 3. Quando eu tenho uma multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. Então, eu concluo que z é igual a mais 4 vezes 4, 16, né, vezes 3, porque eu já troquei o sinal aqui, ó, de negativo, e negativo ficou positivo. Então, 16 vezes 3, 48, positivo. Soma de binômios é outra dúvida que os alunos têm, tá? Soma de binômios. Exemplo de soma, tá? De uma expressão 3x menos y, isto é um binômio. Tá? Com outro binômio, menos 5 mais 3y. É só unir as expressões de x e colocarem juntas e y colocarem juntas. A gente pode fazer da seguinte maneira. Soma, sinal de mais. 3x menos 5x. Esta soma dará menos 2x. E menos y somado com mais 3y, teremos 2y. Então, a soma desse binômio aqui será menos 2x mais 2y. Sempre cuidando, né, para somar os termos de x e somar os termos de y, aí teremos a resposta final. Então, agora, produto de binômios. Produto significa multiplicar. Multiplicar. Então, o produto de binômios. Eu tenho dois binômios aqui, ó. 2a menos 1 e 3 mais a. Então, eu quero multiplicar. Tá? Multiplicar é o produto. Então, nós temos 2a menos 1, que é o primeiro binômio, multiplicado por, nesse caso, eu vou escrever a mais 3, que é a mesma coisa, né? A mais 3. Primeiro passo, pegar a expressão 2a, que é do primeiro binômio, e multiplicar por a,
e multiplicar por 3. Tá? Então, nessa jogada, nós teremos 2a ao quadrado, que é a multiplicação de 2a vezes a, e depois 2a vezes 3, teremos mais 6a, que é 2a vezes 3. Agora nós vamos multiplicar o menos 1, multiplicar por a e multiplicar por 3. Menos 1 vezes a fica menos a. Então fica menos a, menos 1a, né? E depois menos 1 multiplicado por 3, que é o preto ali de cima, fica menos 3. Vamos ver agora o resultado desta multiplicação aqui, tá? Então, essa operação da multiplicação desse binômio terá como resultado 2a ao quadrado, e aqui, ó, 6a menos a fica mais 5a. E o 13 está sozinho, então menos 13. Este é o resultado do produto do binômio. Então tem que cuidar muito isso, tá? Multiplicar o primeiro pelos dois termos do segundo, depois do segundo termo multiplicar pelos dois seguintes. Calcular a área de um triângulo também é uma dificuldade da maioria dos alunos. Então, calcular a área a gente já viu aqui nessa aula, que é área é base vezes altura. Então vamos imaginar que essa base aqui seja 4, tá? 4 metros. E a altura seja 2 metros, tá? 2 metros. Eu quero saber a área desse triângulo aqui, ó, desse triângulo, ok? Então, o triângulo é a metade desse retângulo. Então, o triângulo, tá? O triângulo é a metade do retângulo, ok? Ele é a metade. Então, o que a gente vai fazer? A área do triângulo é igual, nesse caso aqui, 4 metros, multiplicado por 2 metros, dividido por 2, porque é um triângulo. Eu só quero a metade dessa medida aqui, né? Então, a gente vai ter aqui 4 metros quadrados, que é a área do triângulo. E desse jeito, a gente faz a medida de qualquer outra coisa. Por exemplo, aqui a gente tem uma medida 3A, vamos supor 3A, e aqui 4A. Tá, 4A. Então, como é que a gente vai fazer essa área do triângulo, né? A área dessa seção aqui, que é o triângulo. É 4A vezes 3A. O A como se fosse um metro, né? 4 metros vezes 3 metros. Aí, nesse resultado aqui, numérico vai ser 6, tá? 4 vezes 3, 12, por 2, 6. A vezes A ao quadrado. Como calcular a área de um triângulo equilátero? A fórmula da área de um triângulo equilátero é esta aqui, ó. Equilátero significa um triângulo de lados iguais. Então, a área é dada pelo lado que a gente tem aqui, que é 12, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tendo o valor do lado, aplicando esta fórmula, a gente encontra a área. O volume de um prisma com base triangular, que nem esse nosso exemplo aqui, vai ser sempre assim, ó, o volume
do prisma é a área da base multiplicada pela altura. A área da base é essa aqui, ó, essa área aqui, ok? E como a gente tem o valor de A aqui como exemplo, do exemplo que a gente está tendo aqui, então será assim: o volume do prisma é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é essa área aqui, multiplicado pela altura, que é dada por H. Sempre quando temos um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com lados iguais, então a fórmula da área da base será esta. Substituindo os valores. Supondo que o A tenha valor 2 e a altura valor raiz de 3. Então, substituindo, fica o valor do prisma é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo isso multiplicado pela altura, que é raiz de 3. Então, fazendo a operação aqui, 4 dividido por 4 é 1, teremos raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Como o volume é dado numa unidade ao cubo, né? Então, se eu escrever aqui, vamos imaginar centímetros, né? Centímetros, e aqui centímetros, então eu terei 3 centímetros ao cubo. Se aqui for metro, e aqui metro, então será metro ao cubo. O volume de uma pirâmide é sempre dado, o volume de uma pirâmide é sempre dada pela área da base vezes a altura dividido por 3. Nesse nosso exemplo, teremos o volume da pirâmide, área da base 5 vezes 5, porque a área da base, altura 6, dividido por 3. Simplificando aqui, vai dar 50 como valor numérico. Tá? Se a unidade é metro, e metro, então será 50 metros cúbicos. Então, nunca esquecendo que é dividido por 3, área da base vezes a altura. Mas agora, então, vamos fazer um exercício genérico. Tá? Genérico. Supondo que a altura, no lugar do 6, a gente tenha um valor genérico. Supondo que no lugar do 6, a gente tenha o valor genérico 2x mais y. E no lugar do 5, que é o lado da base, 3y. Como é que ficaria o volume da nossa pirâmide? Tranque o vídeo, tente fazer, depois você aciona novamente. Então, o volume da pirâmide ficará 3y ao quadrado, porque o lado vezes lado, que é a área, né? 3y ao quadrado, vezes a altura, que é 2x mais y, conforme está aí. Então, vai ficar 9, que é 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, multiplicado por 2x mais y. Tudo isso dividido por 3. Então, cortando aqui o 9 com o 3, 9 com 3 fica 3 aqui. Então, teremos 3y ao quadrado multiplicado por 2x mais y.
dando continuidade aqui embaixo, né? O volume da pirâmide é 3y ao quadrado 2x mais y. Então, eu vou multiplicar o 3y ao quadrado vezes 2. Ó, vou multiplicar este por este aqui. Vai ficar 6y ao quadrado vezes x. Vai ver que fica o cubo, né? 2 e 1 aqui fica o cubo. Mais, agora o 3y ao quadrado multiplicado por y. Fica 3y ao cubo. Então, aqui está a resposta do volume genérico.